Oiê! Bem-vindos a mais uma aula aqui da plataforma Português com Letícia. Hoje nós vamos estudar os artigos. O que são os artigos? Artigo é uma classe de palavras. Lembra que quando a gente faz análise morfológica, a gente classifica as palavras em artigo, adjetivo, verbo, pronome, numeral, advérbio e por aí vai. Então, artigo é uma classe de palavras. E os artigos, eles vêm antes dos substantivos, para determinar os substantivos ou indeterminar. Isso vai ficar mais claro ao longo da aula de hoje. Mas vamos lá. Quais são os artigos? Primeiro, os artigos eles podem aparecer no singular ou no plural e eles são classificados em artigos definidos e artigos indefinidos. Muito bem, os artigos definidos são o, a, os, as. Então, masculino singular o, feminino singular a. Masculino plural os, feminino plural as. E os artigos indefinidos, a gente tem masculino singular feminino singular uma, masculino plural uns, feminino plural umas. Muito bem, esses são os artigos definidos e artigos indefinidos. Os artigos, eles aparecem sempre antes de um substantivo. Então, como assim os artigos vêm antes dos substantivos? Professora, dá um exemplo. Olha só. O cachorro, um cachorro. A casa, uma casa. Os anéis, uns anéis. As borboletas, umas borboletas. Então, todas essas palavras que eu coloquei aí depois desses artigos, elas são substantivos. Substantivo é uma outra classe de palavras. Muito bem, agora eu trouxe aqui um texto para que você veja a utilização na prática dos artigos definidos e indefinidos. Primeiro, eu destaquei aqui os artigos definidos. O Ministério Público é fruto do desenvolvimento do Estado brasileiro e da democracia. A sua história é marcada por processos que culminaram consolidando-o como instituição e ampliando sua área de atuação. No período colonial, o Brasil foi orientado pelo direito lusitano. Não havia o Ministério Público como instituição, mas as ordenações manuelitas de 1521 e as ordenações filipinas de 1603 já faziam menção aos promotores da justiça, atribuindo-lhes o papel de fiscalizar a lei e de promover a acusação criminal. Existiam ainda o cargo de procurador dos feitos da coroa, defensor da coroa, e o de procurador da fazenda, defensor do fisco. Muito bem, esse é um trecho do texto, depois a gente vai ver o outro trecho do texto. E se você já tem algum conhecimento de artigos, você vai notar que aqui eu não destaquei as contrações de preposição mais artigo. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. O que eu destaquei aqui? Os artigos definidos femininos e masculinos. Muito bem. O Ministério Público, eu estou especificando, determinando. Por isso, eu utilizo o artigo definido nesse contexto. Eu estou falando de um Ministério Público específico, não é um Ministério Público qualquer. Por isso, eu utilizo o artigo definido, o. A sua história, eu vou falar da história específica do Ministério Público. E aí, por aí vai. O Brasil, então, todas essas utilizações aí do artigo definido, dos artigos definidos, servem para determinar, especificar o substantivo sobre o qual eu estou falando. Não estou falando de ordenações quaisquer, eu estou falando das ordenações manuelitas, especificando essas ordenações. E por isso, antes de todos esses substantivos, foram utilizados artigos definidos, porque servem para definir, determinar os substantivos que estão acompanhando. Já o artigo indefinido vai fazer o contrário, ele vai indefinir, indeterminar o substantivo que está acompanhando. Como assim, professora? Olha só, agora eu trouxe o outro trecho do texto e para a gente ver aí a utilização dos artigos indefinidos. Só no Império, em 1832, com o Código de Processo Penal do Império, iniciou-se a sistematização das ações do Ministério Público. Na República, o decreto número 848/1890 dispôs em um capítulo sobre a estrutura e as atribuições do Ministério Público no âmbito federal.
Foi na área civil, com a Constituição Federal de 1988, que o Ministério Público adquiriu novas funções, com destaque para sua atuação na tutela dos interesses difusos e coletivos. Isso deu evidência à instituição, tornando-a uma espécie de ouvidoria da sociedade brasileira. Muito bem, aqui eu tenho outros artigos definidos, mas eu destaquei os artigos indefinidos 1 e 1. Veja, em um capítulo, na República, o decreto número tarará dispôs em um capítulo sobre a estrutura. Perceba que a utilização do artigo indefinido aí serve para indeterminar o capítulo. Eu não vou especificar qual capítulo, sobre qual capítulo eu vou falar aí. É qualquer capítulo, um capítulo. Então, eu vou indeterminar esse capítulo. Se eu quisesse especificar o capítulo, aí seria utilizado o artigo definido o. Mas, como eu não vou especificar qual capítulo é esse, foi utilizado aí o artigo indefinido 1. E lá no final, o artigo indefinido feminino, isso deu evidência à instituição, tornando-a uma espécie de ouvidoria da sociedade brasileira. Então, também foi utilizado aí o artigo indefinido uma antes do substantivo espécie, porque eu não estou especificando qual espécie. É uma espécie de ouvidoria da sociedade brasileira. Muito bem, então, primeiro no texto eu destaquei os artigos definidos, depois eu destaquei os artigos indefinidos, falei sobre a utilização de um e de outro. Agora, o que eu não tinha destacado no texto e também não tinha explicado ainda, eram as formas combinadas dos artigos. Tanto os artigos definidos quanto os artigos indefinidos, eles podem aparecer combinados com preposições. Então, eu junto uma preposição e um artigo, e essas duas palavras, elas formam uma só palavra. Olha só, a fusão da preposição de mais o artigo o vira a palavra do. Então, se você está classificando morfologicamente ali uma frase e aí tem a palavra do, você precisa identificar que do é a fusão da preposição de mais o artigo o. Então, vamos lá. A gente tem outras fusões aí. De mais a, da, em mais o, no, em mais a, na, por mais o, pelo, por mais a, pela. Vale lembrar que o por antigamente era per, né? Então, por é uma forma mais atual da antiga preposição per, que hoje já caiu em desuso. E aí, continuando aqui. A mais o, ao, a mais a com acento indicador de crase. Então, esse a primeiro aí em branco é preposição, mais o a, artigo. Esses dois as se unem, formando aí o a com acento indicador de crase. Então, lembrando que a noção dessa fusão do a preposição mais o a artigo é fundamental para o entendimento do uso da crase. E aí você entende que é a preposição mais o artigo. Aí do outro lado tem aí todas essas contrações aí, todas essas combinações no plural. E embaixo, um outro quadrinho com as formas combinadas dos artigos indefinidos, que os artigos indefinidos, eles podem sofrer aí a fusão com a preposição de e com a preposição em. Então, de mais um, dum, de mais uma, duma, em mais um, num e em mais uma, numa. E do outro lado aí, as formas no plural. Agora eu trouxe novamente o texto, desta vez o texto inteiro e com todos os artigos destacados. Os artigos definidos, os artigos indefinidos e os artigos na sua forma combinada com as preposições. Eles também estão destacados aí em amarelinho. Então aqui vale notar, vou ler a primeira frase. Assim, o Ministério Público é fruto do desenvolvimento do Estado brasileiro e da democracia. Note que as duas ocorrências aí da palavra do é a preposição de mais o artigo definido o. Então, é fruto do desenvolvimento. Então, em vez de falar de o desenvolvimento, é fruto do desenvolvimento lá. E da democracia, de mais a. Mesmo lá embaixo, no período colonial, esse no é a preposição em mais o artigo definido o.
Deixa eu achar mais um aqui. Lá embaixo, sistematização das ações. Esse das é de, a preposição de, mais o artigo definido, feminino no plural, as. Muito bem, então agora nesse texto aqui, todo pintadinho em amarelo, você consegue visualizar melhor a utilização dos artigos definidos, dos artigos indefinidos e suas formas combinadas com as preposições. Muito bem, artigo é muito fácil, né? Agora você está pensando aí, professora, mas que legal, então eu vou fazer a prova lá e vai colocar um artigo. A casa para eu identificar o artigo, vou identificar lá que é um artigo feminino definido, tal. Vai ser fácil assim? Nem sempre vai ser fácil assim. A questão que diz respeito ao artigo. Então, por isso, eu gosto de destacar algumas observações, alguns pontos importantes em relação ao artigo. Primeiro ponto importante que eu gosto de destacar em relação ao artigo. Ele serve para apresentar um novo elemento ao ouvinte. Coloquei um exemplo aqui. Conheci uma moça muito educada na estação. A moça me explicou o caminho até aqui. Bom, se eu estou conversando com você, eu vou falar, conheci uma moça muito educada na estação. Você, que é o meu ouvinte, não ouviu ainda falar sobre essa moça, sobre a qual eu vou falar. Eu estou apresentando a moça para você. Eu conheci uma moça muito educada na estação. Por isso, eu utilizo aí o artigo indefinido, uma. Estou apresentando essa moça aí para você, introduzindo um novo elemento na conversa. Depois, introduzido esse novo elemento na conversa, eu vou retomar com o artigo definido, porque eu já apresentei essa informação para você. Então, olha só, a moça me explicou o caminho até aqui. Então, se antes eu tinha utilizado o artigo indefinido uma, agora que você, o meu ouvinte, já está familiarizado com esse elemento que eu já introduzi, eu utilizo o artigo definido a moça. Então, conheci uma moça muito educada na estação. A moça me explicou o caminho até aqui. Outra utilização interessante do artigo é quando ele serve para precisar uma classe de um substantivo já determinado anteriormente. Então, agora vai acontecer o contrário do exemplo de cima. Primeiro o artigo definido e depois o artigo indefinido. Olha só, o choro continuou. Era um choro sincero. Então, note que primeiro foi utilizado aí o artigo definido, o, né, que acompanha aí o substantivo choro. O choro continuou. E aí depois eu vou retomar o choro com um artigo indefinido. Vou precisar a classe aí do substantivo. No caso do choro, eu vou especificar. Olha só que interessante. Nesse caso, o artigo indefinido vai servir para especificar. Nesse caso específico, viu, gente? Então, era um choro sincero. Eu estou precisando aí o choro que continuou anteriormente. Muito bem. E outra coisa interessante sobre o uso do artigo é que ele serve para indicar uma aproximação numérica. Isso nós, falantes de língua portuguesa, fazemos muito. A gente utiliza o artigo indefinido aí no plural para falar aí aproximadamente. Olha só, daqui até lá são uns 8 quilômetros. Então, esse uns é também o artigo indefinido que eu utilizo aí para falar mais ou menos quantos quilômetros são. Muito bem, agora a parte mais importante desta aula, o que costuma cair nos concursos, as bancas adoram essa parte, por quê? Porque é o que faz confusão na cabeça do candidato. Olha só, vou ler a seguinte frase. Convidei a Maria para ir a uma festa comigo e, depois disso, não a vi mais. Note que a palavra a, ela aparece aí 3 vezes, né? Formulei essa frase propositalmente, justamente para a palavra a aparecer as 3 vezes. Entretanto, essas 3 palavras não pertencem à mesma classe de palavras. Por quê? Acabei de falar que o a é um artigo definido feminino, que vem antes dos substantivos. Beleza, isso tá fácil, né? Então, convidei a Maria para ir... vamos continuar isso depois. Convidei a Maria. Esse a está antes do substantivo Maria.
é um artigo. Beleza, é um artigo definido, já sabemos disso. Esse a que acompanha, vem antes do substantivo, é um artigo definido. Mas vamos continuar a frase. Para ir a uma festa comigo. Como é que a gente analisa isso morfologicamente? Esse a está antes de que palavra? Da palavra uma. Esse uma é um artigo indefinido, que está antes do substantivo festa. Então, uma festa, qualquer festa, eu não estou especificando qual festa é. Então, esse a que está antes do artigo indefinido, ele pode ser artigo definido? Claro que não. Por quê? Porque como é que eu coloco um artigo definido e depois um artigo indefinido? Ou eu determino ou eu indetermino o substantivo. Note que esse a aí, ele está completando o sentido do verbo ir. Então, ele está acompanhando o verbo ir. Convidei a Maria para ir a uma festa comigo. Quem vai a algum lugar. Essa palavrinha aí, exigida pelo verbo, que está completando, acompanhando aí o verbo ir, é uma preposição. Ah, professora, mas a preposição é igual ao artigo? É, pode ser. Então, por isso você precisa analisar o contexto todo para identificar a que classe de palavras pertence cada palavra. Não é só olhar ali para o a e falar, é um artigo e pronto. Não, precisa olhar o contexto. E aí, seguindo na frase, as coisas se complicam ainda um pouco mais. Olha só. E depois disso, não a vi mais. Esse a é igual ao primeiro a? É igual ao segundo a? Não, esse a é diferente. Note que eu posso trocar esse a por ela, pela Maria, né? Eu não vi mais quem? Eu não vi mais a Maria, né? Então, esse a que está substituindo a palavra, o substantivo Maria, ele é um pronome oblíquo, não a vi mais. Então, o a, ele pode ser um artigo, uma preposição ou um pronome. Você sempre precisa analisar o contexto para não errar. E é assim que costuma cair nas provas. Por quê? Porque é onde ali o candidato pode se confundir. Então, a banca ela vai querer saber se você sabe identificar o que é um artigo, o que é uma preposição e o que é um pronome. Bom, então esta foi a aula sobre artigos. Eu espero que você tenha gostado e que você tenha entendido tudinho. Até a próxima aula. Tchau, tchau!